A maioria dos agricultores de hoje gasta 150 a 200 reais, às vezes os 400 reais por temporada, apenas para manter seu solo vivo. Fertilizantes, sistemas de irrigação, estimulantes químicos. E a cada ano, o solo precisa de mais. Mas aqui está o que ninguém está lhe dizendo. Existe um método agrícola, documentado há mais de 4.000 anos, que custa os 3 reais para ser montado. Não usa produtos químicos, sem tubos de plástico, sem eletricidade, e funciona melhor. Marcus Webb, um agricultor amador de 54 anos no centro do Tennessee, testou-o em um terreno de 1/4 de acre na primavera passada. Sem fertilizante, sem sistema de gotejamento. Apenas uma técnica antiga, reconstruída a partir de um único princípio bíblico. Sua colheita de tomates aumentou 340% em comparação com a temporada anterior. Sua conta de água caiu 60%. Ele gastou os reais. No minuto 6, mostrarei o teste de solo exato que você pode fazer agora mesmo, com nada além de um pote de água e um punhado de terra do seu quintal. No minuto 12, vou guiá-lo por toda a instalação, passo a passo, em menos de uma tarde. E no minuto 18, mostrarei o sistema de 3 níveis que os antigos agricultores usavam para cultivar em condições que a agricultura moderna chamaria de impossíveis. Desertos, encostas rochosas, estações sem chuva. Eles não sobreviveram a essas condições por acaso. Eles entendiam algo sobre solo, água e raízes que nós esquecemos completamente. Este vídeo existe para relembrar isso. Isso não é sorte, isso é design. Gênesis 2, 5 e 6. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, mas um vapor subia da terra e regava toda a face do solo. Leia isso de novo lentamente. Não chuva de cima, umidade subindo de baixo. Isso não é poesia. Isso é uma descrição de irrigação subsuperficial. O jardim original não era regado de cima para baixo. Era regado de baixo para cima. Ação capilar. A umidade movendo-se para cima através das partículas do solo em direção às raízes das plantas. Este é um mecanismo físico. Tem um nome. Segue leis mensuráveis. Deus não projetou as plantas para dependerem apenas da chuva. Ele projetou o solo para reter, mover e fornecer água por baixo. Agora vá para Deuteronômio 11:11. Mas a terra que vocês estão atravessando o Jordão para tomar posse é uma terra de montes e vales que bebe a chuva dos céus. Este versículo está descrevendo uma terra que funciona de forma diferente do Egito. O Egito usava irrigação de superfície, manual, trabalhosa, dependente do Nilo. A terra prometida usava a biologia do solo alimentada pela chuva, o que significa que a própria terra foi construída para absorver, armazenar e liberar água através de sua própria estrutura. 2 sistemas diferentes. 2 resultados diferentes. O sistema do Egito exigia intervenção humana constante. A terra para a qual Deus direcionou seu povo foi projetada para funcionar sozinha, se o solo fosse mantido vivo. Essa palavra bebe não é casual. Em hebraico, shatá significa absorver profundamente, não empoçar, não escorrer. Absorver. Um solo saudável bebe. Um solo compactado e dependente de produtos químicos, não. Essa distinção é importante porque tudo neste vídeo se baseia nela. O método de os 3 R's que estamos prestes a mostrar não é um truque de jardinagem. É uma reconstrução do sistema de umidade original, aquele descrito nestes 2 versículos. Fornecimento subsuperficial. Absorção do solo. Arquitetura radicular que cresce para baixo em direção à água, não para cima procurando por ela. Quando as raízes buscam a água para baixo, a planta se torna resistente à seca, densa em minerais e estruturalmente forte. Quando as raízes buscam a água para cima, em direção à superfície onde os aspersores modernos a depositam, a planta se torna frágil, dependente, superficial. A Bíblia descreveu o sistema melhor primeiro. A ciência o alcançou mais tarde. Em 2012, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura publicou uma comparação de campo entre a irrigação de superfície e a irrigação subsuperficial em regiões propensas à seca no Oriente Médio e no norte da África.
O resultado não foi nem um pouco equilibrado. A irrigação subsuperficial reduziu o consumo de água em 50 a 70%. Mesmas culturas, mesmo tipo de solo, mesmo clima, metade da água, rendimento igual ou superior. Isso não é uma melhoria marginal. É uma diferença estrutural na forma como a água atinge a zona das raízes. Aqui está o mecanismo. Quando a água é aplicada na superfície, duas coisas acontecem imediatamente. Primeiro, a evaporação começa. Sob luz solar direta, a camada superficial do solo exposta pode perder até 30% da água aplicada na primeira hora. Segundo, a gravidade puxa a água direto para baixo, passando pela zona das raízes, antes que as raízes possam absorvê-la totalmente. A planta recebe uma fração do que você aplicou. O fornecimento subsuperficial elimina ambos os problemas. A água é liberada na profundidade da raiz, sem evaporação, sem desvio. A raiz pega o que precisa, quando precisa. A UC Davis conduziu um ensaio de várias temporadas sobre irrigação por gotejamento subsuperficial em plantações de vegetais. O rendimento aumentou entre 20% e 47%, dependendo do tipo de cultura. O uso da água caiu 44% em média. Esses números se mantiveram por 3 temporadas consecutivas. Agora volte ainda mais no tempo. Arqueólogos escavando o deserto de Negev, no sul de Israel, encontraram evidências de sistemas agrícolas nabateus datados de 200 a.C. Esses assentamentos existiam em uma região que recebe menos de 100 milímetros de chuva por ano. Para contextualizar, a maioria das regiões agrícolas exige um mínimo de 500 milímetros. Eles não deveriam ter sido capazes de cultivar lá. Mas eles conseguiram, por séculos. Os nabateus usavam um sistema de canais de escoamento, cisternas enterradas e compressão deliberada do solo para direcionar cada gota de chuva para baixo, para as zonas das raízes. Nenhuma água podia evaporar na superfície. Nenhuma água era desperdiçada. Cada milímetro era capturado e entregue no subsolo. Pesquisadores da Universidade Ben-Gurion, do Negev, reconstruíram essas antigas parcelas agrícolas na década de 1980. Usando apenas os métodos originais dos nabateus, sem insumos modernos, sem fertilizantes químicos, eles produziram safras viáveis de trigo, cevada e vegetais em condições de deserto. O solo fez o trabalho, porque a água foi entregue da maneira que o solo foi projetado para recebê-la. A extensão da Universidade de Cornell publicou uma pesquisa sobre a arquitetura radicular em resposta à profundidade da irrigação. Plantas regadas na superfície desenvolveram 80% de sua massa radicular nas 6 polegadas superiores do solo. Plantas regadas a uma profundidade de 10 a 14 polegadas desenvolveram sistemas radiculares que se estendiam de 24 a 36 polegadas para baixo. Raízes mais profundas significam acesso a minerais do subsolo, acesso à umidade residual, resistência à seca superficial, resistência ao vento, resistência ao estresse térmico. A planta que enraiza fundo não entra em pânico quando a superfície seca. Ela já encontrou o que precisa. Uma lei física une tudo isso. Ação capilar. O movimento da água através de poros estreitos do solo contra a gravidade. Solo de textura fina, corrigido com matéria orgânica, puxa a umidade para cima e lateralmente em direção às zonas dos pelos radiculares. Este é o mesmo mecanismo descrito em Gênesis 2. O vapor que subia da terra. Aquilo era ação capilar, mensurável, repetível, previsível. Os antigos agricultores não tinham equipamentos de laboratório, mas eles observaram seu solo com cuidado suficiente para construir sistemas em torno dessa lei. Sistemas que sobreviveram a todos os impérios que os substituíram. O método de Wernstress-Harzer que você está prestes a aprender é construído sobre a mesma lei física, não é crença. É física. Antes de instalar qualquer coisa, você precisa saber com o que está trabalhando. 2 testes. 5 minutos no total. Faça-os agora. Teste 1. O teste do pote. Pegue um pote de vidro transparente. Encha-o até a metade com terra do seu canteiro. Encha o resto com água. Agite vigorosamente por 30 segundos.
Coloque-o na mesa e espere 1 hora. O que você verá são 3 camadas distintas. A areia se deposita no fundo primeiro, o silt no meio. A argila flutua perto do topo. A matéria orgânica pode ficar suspensa. Se o seu pote tiver principalmente areia no fundo, com muito pouca argila, seu solo drena muito rápido. A água passa antes que as raízes possam absorvê-la. Se o seu pote tiver principalmente argila, com quase nenhuma areia, seu solo retém água por muito tempo. As raízes ficam saturadas e sufocam. O que você quer são camadas aproximadamente iguais. Isso é solo franco. Esse é o tipo de solo que funciona melhor com tudo o que você está prestes a instalar. Se o seu solo estiver desequilibrado, anote. Abordaremos a correção no final dessa sessão. Teste 2. O teste de percolação. Cave um buraco de 12 polegadas de profundidade e 6 polegadas de largura. Despeje exatamente 1 polegada de água. Inicie um cronômetro. Se a água for absorvida em menos de 10 minutos, sua drenagem é muito rápida. Se demorar mais de 4 horas, sua drenagem é muito lenta. A percolação ideal é de 1 polegada absorvida em 30 minutos a 2 horas. Esse número diz exatamente a que profundidade colocar seu recipiente subsuperficial e com que frequência ele precisará ser reabastecido. Anote esse número também. Agora, instalação. Este é o método de Watersnoise. É chamado de OLA, O-L-L-A. É um vaso de barro não esmaltado que é enterrado no solo. A água infiltra-se lentamente através das paredes porosas de argila diretamente para a zona das raízes. Sem evaporação, sem escoamento, sem cronômetro, sem eletricidade. Este método foi documentado na China, Pérsia, Índia e Oriente Médio por mais de 4.000 anos. Não é experimental. É a tecnologia de irrigação mais testada em campo na história da humanidade. Aqui está o que você precisa. Um vaso de terracota não esmaltado. Um vaso de 6 polegadas custa entre os 2 e os 4 reais em qualquer centro de jardinagem. Um prato plano de terracota para usar como tampa. Um punhado de cascalho. Isso é tudo. Passo 1. Cave um buraco de 10 a 12 polegadas de profundidade. Centralize-o dentro da sua área de plantio, idealmente a 6 a 8 polegadas da base da sua planta. Passo 2. Coloque uma pequena camada de cascalho no fundo do buraco, cerca de 2 polegadas. Isso evita que o orifício de drenagem do vaso pressione diretamente contra o solo compactado e bloqueie a infiltração. Passo 3. Tape o orifício de drenagem do vaso de terracota com uma pequena rolha ou um pedaço de manta de drenagem dobrado bem apertado. Você quer que a água se infiltre apenas pelas paredes, não que escorra pelo fundo de uma só vez. Passo 4. Coloque o vaso no buraco. A borda deve ficar exatamente no nível do solo ou ligeiramente acima. Preencha o solo ao redor dele com firmeza. Passo 5. Encha o vaso com água. Coloque o prato por cima como uma tampa para evitar a evaporação e manter os detritos fora. Essa é a instalação completa. Um vaso, um buraco, uma tarde. Para um canteiro elevado padrão de 4 por 8 pés, você precisará de 2 olas espaçadas uniformemente. Custo total, daí de R$6 ao ano de R$10. Agora, aqui está o que esperar. 24 horas. O solo dentro de um raio de 6 a 8 polegadas do vaso ficará visivelmente mais escuro. Pressione o dedo 3 polegadas no solo próximo ao vaso. Deve parecer consistentemente úmido. Não molhado. Úmido. 7 dias. Os sistemas radiculares começarão a se redirecionar para a fonte de umidade. Você ainda não verá isso acima do solo, mas está acontecendo. As raízes estão tomando uma decisão. Seguir a água para baixo, não para cima. 30 dias. O comportamento da planta acima do solo mudará. As folhas ficarão mais firmes, os caules mais grossos. Os sintomas de estresse hídrico, murchar no calor da tarde, reduzirão significativamente ou desaparecerão completamente. Você reabastecerá o vaso a cada 3 a 7 dias, dependendo da sua taxa de percolação, tipo de solo e tamanho da planta. Uma ola de 6 polegadas comporta cerca de meio galão. Esse meio galão, entregue lentamente na profundidade da raiz, supera 3 galões aplicados na superfície.
Se o seu teste de solo mostrou argila pesada, corrija a área de plantio com areia grossa e composto antes da instalação. Uma camada de 2 polegadas de cada, cavada a 10 polegadas de profundidade, trará sua taxa de percolação para a faixa ideal dentro de uma temporada. Se o seu solo mostrou areia pesada, adicione apenas composto. 2 polegadas trabalhadas profundamente. O composto aumenta a retenção de água sem reduzir a velocidade de drenagem ao ponto de saturação. A ola funciona em ambos os tipos de solo. Você está simplesmente ajudando-a a funcionar melhor. A ola por si só é poderosa, mas os antigos agricultores não pararam em uma camada. O que a arqueologia e a pesquisa de campo confirmam é um sistema de 3 níveis. Cada nível aborda uma parte diferente do problema da umidade. Juntos, eles criam um ciclo de alto reforço que a irrigação moderna não consegue replicar a nenhum preço. Nível 1. Fornecimento de água subsuperficial. Esta é a ola, já instalada, já funcionando. O mecanismo é uma infiltração lenta e pressurizada através de paredes porosas de argila. A água se move para fora e para cima através do solo, via ação capilar. Não inunda, não drena. Ela se equilibra, o que significa que o solo puxa a umidade exatamente na taxa que a zona das raízes exige. Em condições de calor, quando a planta está transpirando muito e a zona das raízes está seca, o diferencial de pressão aumenta e a ola libera mais rápido. Em condições frias ou úmidas, a liberação diminui automaticamente, sem sensor, sem cronômetro, sem intervenção humana. Profundidade, 10 a 12 polegadas. Raio de umidade efetivo, 6 a 10 polegadas, dependendo da textura do solo. Frequência de reabastecimento, a cada 3 a 7 dias. Cronograma. O redirecionamento das raízes começa em 7 dias. A reorientação total das raízes em direção à zona subsuperficial leva de 3 a 4 semanas. Resultado: um sistema radicular que cresce para baixo em um subsolo rico em minerais, em vez de lateralmente pela superfície seca. Essa arquitetura radicular é a base de todo o resto. Nível 2. Cobertura morta na superfície. Uma vez que a ola esteja no lugar, cubra toda a superfície do solo com cobertura morta orgânica. Palha, lascas de madeira, folhas trituradas ou composto curtido funcionam. Aplique uma camada de 3 a 4 polegadas de espessura. Mantenha-a afastada 2 polegadas da base do caule de cada planta para evitar o apodrecimento. O mecanismo aqui é a supressão da evaporação. O solo exposto sob luz solar direta perde umidade superficial rapidamente. Pesquisas do Centro Nacional de Agrofloresta, do USDA, mediram a evaporação do solo exposto em até 0,3 polegadas por dia em condições de verão. Uma camada de cobertura morta orgânica de 3 polegadas reduziu essa perda em 60 a 70%. Essa umidade permanece no solo, disponível, não perdida para a atmosfera. A cobertura morta faz uma segunda coisa que a maioria das pessoas ignora. À medida que se decompõe, ela alimenta a superfície do solo com carbono de liberação lenta. Esse carbono alimenta a população microbiana que vive nas 4 polegadas superiores do solo, o que leva diretamente ao nível 3. Custo: um fardo de palha cobre aproximadamente 100 pés quadrados a uma profundidade de 3 polegadas. O custo médio é de Ujnar 8 margens a Wandan 12 tarnes. Lascas de madeira de um local de compostagem municipal costumam ser gratuitas. Cronograma. A redução da evaporação é imediata, dentro de 24 a 48 horas após a aplicação. A alimentação de carbono da biologia do solo começa dentro de 2 a 3 semanas, à medida que a cobertura morta começa a se decompor. Resultado: a superfície do solo permanece consistentemente úmida. A temperatura do solo permanece de 10 a 15 graus mais fria do que o solo exposto. A germinação de ervas daninhas cai em até 80% porque as sementes de ervas daninhas requerem luz e calor na superfície para serem ativadas. Você não está apenas conservando água, você está estabilizando todo o ambiente de cultivo. Nível 3. Ativação da biologia do solo. Este é o nível que a maioria dos jardineiros modernos pula completamente.
É também o nível que determina o rendimento a longo prazo mais do que qualquer outro fator. Solo saudável não é sujeira. É um sistema vivo. Uma colher de chá de solo biologicamente ativo contém mais micro-organismos do que pessoas na Terra. Esses micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, nematóides, desempenham funções que nenhum fertilizante pode replicar. Eles fixam o nitrogênio da atmosfera. Eles solubilizam o fósforo bloqueado na forma mineral. Eles produzem hormônios vegetais. Eles constroem a estrutura do solo. Eles suprimem organismos patogênicos, mas eles requerem ativação. Especificamente, eles requerem carbono, umidade e perturbação mínima. O nível 1 fornece a umidade. O nível 2 fornece o carbono e a temperatura estável. O nível 3 é o que acontece quando essas duas condições são atendidas de forma consistente. Para acelerar o processo, aplique um de dois corretivos no momento do plantio. Opção 1. Humus de minhoca. Aplique 1 xícara por pé quadrado, trabalhado nas 4 polegadas superiores do solo. O humus de minhoca contém populações concentradas de bactérias benéficas e nutrientes vegetais, disponíveis em uma forma que as raízes absorvem imediatamente. Custo, aproximadamente o das 10 dollars a os 15 reais por um saco de 4 libras, cobrindo um canteiro padrão de 4 por 4 pés. Opção 2. Chá de composto. Deixe em infusão uma xícara de composto pronto em um galão de água por 24 a 48 horas, com uma bomba de ar de aquário funcionando continuamente. A aeração multiplica as populações de bactérias aeróbicas. Despeje 1/4 por planta na base imediatamente após o transplante. Custo: quase zero se você já faz compostagem. Cronograma: o aumento mensurável da atividade microbiana ocorre dentro de 14 a 21 dias. No dia 30, as redes de fungos micorrízicos começam a conectar os sistemas radiculares aos depósitos minerais do solo circundante. Ao final de uma temporada completa, a própria estrutura do solo terá mudado. Mais escura, mais solta, com atividade visível de minhocas. Resultado: plantas alimentadas pela biologia ativa do solo mostram leituras de Brix 20 a 40% mais altas. Essa é a medida de açúcar e densidade mineral no tecido vegetal. Um Brix mais alto significa alimentos mais nutritivos. Também significa que as plantas são naturalmente mais resistentes à pressão de pragas, porque plantas saudáveis com alto teor de Brix produzem compostos que insetos e patógenos consideram pouco atraentes. Você não está adicionando nutrição à planta. Você está restaurando o sistema que fornece nutrição naturalmente. 3 níveis, cada um construído sobre o anterior. A água subsuperficial alimenta as raízes. A cobertura morta retém a umidade e alimenta a superfície do solo. A biologia do solo converte tudo em nutrição disponível para as plantas. Esta não é uma invenção moderna da permacultura. É o sistema original, reconstruído desde a base. É um hábito de rega que compromete tudo neste vídeo. É o hábito mais comum na jardinagem moderna. Rega superficial e frequente. Um aspersor funcionando por 10 minutos todas as manhãs. Uma mangueira varrendo a superfície por alguns minutos todas as noites. Água aplicada apenas o suficiente para umedecer os 5 a 7 centímetros superiores do solo. Parece responsável, parece cuidado. Está destruindo silenciosamente a arquitetura radicular da sua planta. Aqui está o que realmente está acontecendo sob a superfície. Quando a água está consistentemente disponível nos 5 a 7 centímetros superiores do solo, as raízes não têm motivo para crescer para baixo. Elas seguem a umidade. Elas permanecem superficiais. Ao longo de uma única estação de cultivo, uma planta regada dessa maneira desenvolverá de 70 a 80% de sua massa radicular nos 10 centímetros superiores do solo. Esse sistema radicular é totalmente dependente de você. Todos os dias, sem exceção. Pule 2 dias no calor do verão. A superfície seca completamente. A zona radicular superficial não tem reserva. A planta murcha em poucas horas. O estresse se instala. O dano celular começa.
A recuperação leva dias, mesmo após a retomada da rega. A extensão da Universidade de Cornell documentou isso com precisão. Plantas com arquitetura radicular superficial apresentaram taxas de sobrevivência 40% menores durante períodos de seca, em comparação com plantas com sistemas radiculares profundos, desenvolvidos por meio de irrigação subsuperficial. Mesma espécie, mesmo solo, mesmo clima. A única variável foi onde a água foi entregue. Raízes superficiais também significam acesso limitado a minerais. Os 10 centímetros superiores do solo são a zona mais esgotada em qualquer jardim. É de onde os nutrientes são lixiviados mais rapidamente. É onde a atividade microbiana é mais prejudicada pelo preparo do solo e pela perturbação da superfície. Uma planta confinada a essa zona vive do que quer que você adicione artificialmente, porque a reserva mineral natural é mais profunda e as raízes nunca a alcançam. É assim que começa a dependência química. O solo não está quebrado. A arquitetura radicular está quebrada. E a arquitetura radicular foi quebrada pelo método de rega. A extensão agrícola moderna sabe disso há décadas. Um estudo de 2003, publicado na revista Irrigation Science, mediu a distribuição da profundidade das raízes em 5 culturas de hortaliças comuns sob 3 regimes de irrigação: gotejamento superficial, aspersão aérea e gotejamento subsuperficial. O gotejamento subsuperficial produziu sistemas radiculares 2,4 vezes mais profundos, em média, do que a irrigação por aspersão aérea. O gotejamento superficial ficou no meio termo. Raízes mais profundas, mais minerais, menos intervenção, menos insumos químicos necessários. A solução não é complicada. Pare de recompensar o comportamento superficial. Mova na água para baixo, instale a ola. Aplique a cobertura morta. Deixe as raízes tomarem a decisão de ir mais fundo, porque a água de que precisam está mais fundo. Provérbios 12:11 diz isso claramente. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. Trabalhar a terra significa entendê-la, cooperar com o seu design, não anulá-lo com conveniência. Um aspersor funcionando com um temporizador não é trabalhar a terra, é substituir a observação. O agricultor que enterra na água na profundidade das raízes e lê o solo com as mãos 2 vezes por semana sabe mais sobre o que suas plantas precisam do que qualquer sistema automatizado. Esse conhecimento se acumula, estação após estação. As raízes vão mais fundo. A biologia do solo se fortalece. A planta se torna mais autossuficiente. Sua intervenção diminui enquanto sua produtividade aumenta. Isso é o oposto do que a agricultura moderna, dependente de insumos, promete. E custa quadrilhões. Vamos colocar números reais na mesa. Um kit padrão de irrigação por gotejamento para um canteiro elevado de 1,2 por 2,4 metros custa entre o A45 e os 120 reais, dependendo da marca. Adicione um temporizador, os 20 conais ao A40 reais. Adicione um filtro para evitar entupimentos, o 15 reais a 20 reais. Custo total de instalação, os 85 ao 180. Esse sistema usa tubos de plástico. O plástico se degrada com a exposição aos raios UV. Os gotejadores entopem. Os conectores racham em ciclos de congelamento e descongelamento. Vida útil funcional média: 3 a 5 anos antes que seja necessária uma manutenção significativa ou substituição. Custo no primeiro ano, os 85 ao ano 180 anos. Custo do ciclo de substituição a cada 4 anos, mais os 80 experimentation e las 180. Ao longo de 20 anos, 425 milhões de apenas em equipamentos, sem contar as contas de água, sem contar os fertilizantes necessários para compensar a arquitetura radicular superficial que os sistemas de superfície e gotejamento produzem. Agora, o sistema bíblico. 2 olas de terracota não esmaltada para um canteiro de 1,2 por 2,4 metros. 16 reais a 10 reais. Um fardo de palha para cobertura morta. 8 a 12 reais. Um saco de humus de minhoca. 10 reais 15 reais. Instalação total na primeira estação. De 24 reais a 37. As olas não se degradam.
Terracota não esmaltada é argila cozida. Não apodrece. Não racha sob condições normais de solo. Não entope. Arqueólogos escavaram olas funcionais de locais com mais de 2.000 anos. O recipiente que você enterra nesta estação ainda pode estar funcionando daqui a 20 anos. Custo no primeiro ano. Os 24 jazz a usam 37 fashion. Custo no segundo ano. Os $0 em equipamentos. Apenas renovação da cobertura morta. Os 8 a 12 balles. Ao longo de 20 anos, cerca de os 160 aos 240 reais no total, incluindo a cobertura morta anual. Isso representa uma redução de 60% a 75% no custo do sistema ao longo de 2 décadas em comparação com a irrigação por gotejamento moderna. Agora considere o consumo de água. Um sistema padrão de aspersão aérea para uma horta doméstica usa de 680 a 900 litros por semana durante o pico do verão. Um sistema de gotejamento reduz isso para cerca de 340 a 450 litros por semana. Um sistema subsuperficial baseado em olas usa de 55 a 115 litros por semana para o mesmo tamanho de canteiro. Com a tarifa média nacional de água dos Cão Areuá de Ruanandero 15 malas por galão, essa diferença se acumula. Sistema de aspersão, sendo 140 a 180 malas por estação em custos de água. Sistema de gotejamento, usando 70 a 90 reais por estação. Sistema de ola, usando 11 a 23 por estação. Ao longo de 10 estações, o sistema de ola economiza de os 600 a 1.600 reais apenas em custos de água em comparação com os aspersores aéreos. E a produtividade. É aqui que os números se tornam difíceis de ignorar. O aumento de 340% na produtividade de Marcus Webb, mencionado na introdução, não é um caso isolado. Testes de campo usando irrigação subsuperficial com potes de argila na Índia, documentados pelo Instituto Internacional de Gestão de Água, em 2010, mostraram aumentos médios de produtividade de 20 a 50% em várias culturas de hortaliças em comparação com os controles de irrigação superficial. Mais produtividade, menos água, menos dinheiro, menos manutenção. Não há sistema moderno que concorra com esses 4 resultados simultaneamente. O motivo pelo qual esse método desapareceu não é porque algo melhor o substituiu. Ele desapareceu porque não pode ser vendido. Você não pode construir um negócio de receita recorrente em torno de um pote de terracota enterrado no chão. Não há filtro para substituir, nenhum gotejador para encomendar novamente, nenhum corretivo de solo patenteado exigido a cada estação. Simplesmente funciona, ano após ano, sem uma transação. Isso não é uma falha no sistema. Esse é o objetivo. Salmos 1:3. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Plantada, não colocada, não escorada, não sustentada quimicamente. Plantada, o que significa que o sistema radicular desceu fundo o suficiente para encontrar uma fonte de água permanente. Fundo o suficiente para que as condições da superfície se tornassem irrelevantes. Fundo o suficiente para que a seca sazonal não pudesse atingi-la. Essa imagem não é acidental. É uma linguagem agrícola precisa, descrevendo uma arquitetura radicular específica. Uma árvore que não murcha é uma árvore cujas raízes alcançam abaixo da linha de seca, abaixo da zona de evaporação. Na umidade subsuperficial que persiste independentemente do que acontece acima do solo. É isso que todo esse sistema constrói. Não rapidamente, não dramaticamente. Silenciosamente, ao longo de uma estação, a arquitetura radicular de cada planta no seu jardim se desloca para baixo. A biologia do solo se fortalece. O ciclo de umidade se estabiliza. Sua intervenção diminui. O jardim se torna mais autossuficiente semana a semana. Ao final de uma estação completa, usando este sistema, você gastará menos tempo regando, menos dinheiro em insumos e menos energia gerenciando estresse e doenças. Porque as condições fundamentais estão corretas. Os antigos agricultores que construíram esses sistemas não tinham diplomas universitários. Eles não tinham laboratórios de solo ou revistas revisadas por pares.
Eles tinham observação, eles tinham tempo, e eles tinham uma estrutura de design que lhes dizia que a Terra foi feita para funcionar, se você cooperar com a forma como ela foi construída. Passamos um século anulando esse design com complexidade. A complexidade não nos tornou mais produtivos. Ela nos tornou mais dependentes. Um pote de argila de 3 dólares enterrado a 30 centímetros no chão superará as 400 dólares em equipamentos de irrigação de plástico. Não porque seja mágica, mas porque trabalha com a física do solo em vez de contra ela. Essa é toda a lição. Se este vídeo mudou a forma como você pensa sobre o seu solo, inscreva-se. Cada vídeo neste canal é construído sobre o mesmo princípio. Design antigo, resultados mensuráveis, sem complexidade desnecessária. Deixe um comentário abaixo e me diga uma coisa. Qual é o seu tipo de solo? Arenoso, argiloso, franco. O que você souber, isso me ajuda a tornar o próximo vídeo mais útil para as suas condições específicas. E se você conhece alguém que está gastando muito com fertilizantes e não está obtendo os resultados que deseja, compartilhe isso com eles. Eles não precisam de um produto novo. Eles precisam de um método mais antigo.